Ué, calma, gente. Isso não será um desenho animado, mas muitos conhecem desenhos animados contendo animais, certo? Como o javali, Pumba, e o suricate, Timão, que são originários da África. E vocês sabiam que tem um animal bastante famoso e com uma faminha não muito boa? Pois é, vamos falar um pouquinho delas. Vocês conhecem essas risadas, não é? Sim, são de hienas, mas não são risadas e sim um sinal de aviso. Hienas, como são fascinantes. Pertencentes à família Hyaenidae, essas criaturas são frequentemente associadas a imagens negativas, como a de vilões ou seres repugnantes. No entanto, a realidade sobre as hienas é muito mais complexa e interessante do que esses estereótipos sugerem. Uma das características mais notáveis das hienas é o seu tamanho e aparência física. Elas têm corpos robustos, membros traseiros mais longos do que os dianteiros e uma postura característica, que lhes confere uma aparência inclinada para a frente. As hienas são animais de porte médio a grande, podendo atingir tamanhos que variam de 1 a 1,5 metros de comprimento e pesar até 80 quilogramas, dependendo da espécie. No entanto, é a sua vocalização distintiva que muitas vezes rouba a cena. As hienas são conhecidas pela sua risada característica, que é uma série de vocalizações altas e rítmicas. Essa vocalização não está relacionada apenas ao humor, mas serve como uma forma de comunicação entre os membros de um grupo. A risada das hienas pode ser ouvida em diversas situações, como durante a caça, a interação social ou mesmo em momentos de confronto com outras espécies. Além disso, as hienas desempenham um papel ecológico vital nos ecossistemas em que vivem. Elas são predadoras habilidosas e também são conhecidas por serem necrófagas, ou seja, se alimentam de carcaças de animais mortos. Esse comportamento faz com que as hienas atuem como faxineiras do ambiente, ajudando a evitar a propagação de doenças e contribuindo para o equilíbrio dos ecossistemas. Apesar de sua importância ecológica, as hienas ainda enfrentam ameaças significativas, incluindo a perda de habitat, a caça ilegal e conflitos com comunidades humanas. A compreensão e a valorização desses animais são essenciais para sua conservação e para a manutenção da biodiversidade. Vamos mergulhar em um mundo muitas vezes mal compreendido e descobrir os segredos que envolvem esses animais intrigantes, enquanto desvendamos seus mistérios e desmistificamos os preconceitos que as cercam. Vamos agora explorar a evolução das hienas. Esses mamíferos carnívoros pertencem à família Hyaenidae, que faz parte do grupo dos feliformes, que inclui os felinos e seus parentes mais próximos. Apesar de sua baixa diversidade, as hienas desempenham um papel único e vital nos ecossistemas africanos, como vimos anteriormente. Mas por que as hienas são tão parecidas com os canídeos? Isso se dá pelo fenômeno da evolução convergente, no qual linhagens diferentes acabam adquirindo características semelhantes devido a desafios semelhantes. Por exemplo, tanto as hienas quanto os canídeos são predadores terrestres que caçam presas usando seus dentes em vez de garras. Ambos possuem a habilidade de comer rapidamente e armazenar comida, e seus pés possuem garras grandes e resistentes, adaptadas para correr e fazer curvas fechadas. No entanto, existem diferenças marcantes em outros aspectos do comportamento. As hienas têm um comportamento de higiene distinto, com uma marcação de perfume característica, hábitos de defecação específicos e um acasalamento e cuidado parental mais consistentes com outros feliformes. Enquanto os canídeos utilizam diferentes estratégias de comunicação, como marcação de território com urina e comportamentos de acasalamento específicos para cada espécie. As hienas são principalmente animais noturnos, preferindo atividades durante a noite, embora ocasionalmente possam explorar seus abrigos nas primeiras horas da manhã. Ao contrário das hienas malhadas, conhecidas por seu comportamento altamente social, as hienas em geral não são animais gregários, preferindo viver em grupos familiares e se unir em caçadas coletivas. Essas reuniões em grupo são essenciais para sua estratégia de caça, permitindo-lhes superar presas maiores e expulsar predadores concorrentes, desafiando assim a reputação popular de covardia atribuída a elas. A família Hyaenidae é dividida em 4 espécies: Proteles cristatus, Crocuta crocuta, Hyaena hyena e Parahyaene brunea.
As hienas pintadas possuem uma habilidade impressionante de matar até 95% das presas que consomem, demonstrando uma grande eficiência como caçadoras. Por outro lado, as hienas listradas adotam predominantemente uma estratégia de sequestro, buscando oportunidades para roubar presas capturadas por outros predadores. Apesar de sua reputação popular como animais covardes, as hienas são conhecidas por expulsar predadores maiores, como os leões, de suas refeições. Isso evidencia a coragem e a tenacidade das hienas, mostrando que sua reputação nem sempre corresponde à realidade. As hienas tiveram sua origem na Eurásia durante o período Mioceno, há cerca de 22 milhões de anos. Elas evoluíram a partir de ancestrais semelhantes a viverrídeos, um grupo de mamíferos carnívoros. Ao longo do tempo, as hienas se diversificaram em dois grupos distintos: as hienas semelhantes a cães e as hienas especializadas em esmagar ossos. As hienas semelhantes a cães prosperaram cerca de 15 milhões de anos atrás, chegando até a colonizar a América do Norte. No entanto, essas hienas acabaram se extinguindo devido a mudanças climáticas e à competição com os canídeos na Eurásia. A única sobrevivente da linhagem das hienas semelhantes a cães é a hiena riscada, que é um parente próximo dos lobos marinhos insetívoros. Por outro lado, as hienas especializadas em esmagar ossos, como as hienas pintadas, hienas malhadas e hienas listradas, tornaram-se os principais predadores sequestradores na Eurásia e na África. Elas ocuparam nichos ecológicos distintos e desenvolveram habilidades únicas para quebrar e consumir ossos. Essa especialização as tornou eficientes na obtenção de alimento e as diferenciou das hienas semelhantes a cães. Uma característica única das hienas fêmeas é a presença de um órgão reprodutivo semelhante a um pênis, chamado pseudopênis. Na verdade, esse órgão é formado pelo clitóris hipertrofiado, do tamanho do pênis masculino, e pelos lábios vaginais fundidos. Essa peculiaridade anatômica está relacionada à masculinização da genitália feminina, resultado da elevada concentração de hormônios androgênicos durante o desenvolvimento fetal. Durante o desenvolvimento fetal, as hienas produzem grandes quantidades do precursor hormonal androstenediona. A baixa atividade da enzima aromatase impede a conversão da androstenediona em estrógeno, resultando em altos níveis de testosterona. Isso leva à masculinização da genitália externa da hiena fêmea e possivelmente à destruição dos folículos ovarianos. Durante a vida reprodutiva, a produção de androstenediona pelas células estromais ovarianas residuais explica a transmissão da masculinização nas hienas fêmeas. Essa anatomia única das hienas fêmeas está relacionada ao seu comportamento social e hierarquia dentro do grupo. Nas hienas, a fêmea é dominante em relação ao macho. Elas ocupam posições de liderança e têm um sistema social matriarcal. As hierarquias dentro dos grupos de hienas são estabelecidas e mantidas por meio de interações agressivas e competição por recursos, como alimento e território. Essas hierarquias sociais são importantes para a coesão do grupo e para a cooperação durante a caça e o cuidado dos filhotes. As hienas são animais altamente sociais e vivem em grupos familiares, chamados de clãs, que podem ser compostos por várias fêmeas e seus descendentes. O pseudopênis das hienas fêmeas tem implicações significativas em suas vidas, tanto no aspecto reprodutivo quanto comportamental. Durante o acasalamento, a fêmea projeta o pseudopênis para fora do corpo, e o macho precisa inserir o pênis na abertura para ocorrer a cópula. Esse processo muitas vezes é complicado e violento. Durante o acasalamento, os machos e as fêmeas se aproximam e começam a lutar e morder como forma de exibir poder e dominância. Após a luta inicial, a fêmea permite que o macho monte nela para a cópula. Além disso, os filhotes das hienas nascem com comportamentos agressivos, e isso está relacionado a níveis mais elevados de hormônios masculinos durante o desenvolvimento desses animais. É comum que as ninhadas das hienas sejam compostas por gêmeos, e os irmãos lutam violentamente logo após o nascimento. Esse comportamento agressivo entre os irmãos neonatos é mais frequente entre irmãos do mesmo sexo. Essas lutas podem ser intensas e até mesmo resultar na morte de um dos gêmeos. No entanto, quando os irmãos são de sexos diferentes, geralmente ambos sobrevivem.
Isso pode ser uma estratégia evolutiva para garantir a sobrevivência da prole mais forte. Esses comportamentos agressivos, desde o nascimento e a competição entre irmãos, podem ser atribuídos a altos níveis de hormônios masculinos presentes durante o desenvolvimento das hienas, influenciando seu comportamento e estratégias de sobrevivência. Em conclusão, as hienas malhadas possuem uma estrutura social matriarcal, em que as fêmeas dominam os machos e estabelecem hierarquias dentro do clã. Essa dinâmica social é marcada por intensa competição entre as fêmeas, em busca de status e acesso a recursos. A fêmea alfa é a líder do grupo e tem vantagens na alimentação e acasalamento. O sistema social das hienas malhadas transmite a linhagem e a posição social de mãe para filha, garantindo a continuidade da estrutura social matriarcal. Dentro do clã, as hienas malhadas apresentam comportamentos de cooperação, como a caça em grupo, o compartilhamento de alimentos e a defesa do território. No entanto, a competição por recursos também pode levar a conflitos e comportamentos agressivos, especialmente entre as fêmeas subordinadas. As hienas malhadas são verdadeiramente fascinantes e continuam a despertar curiosidade e admiração em cientistas e entusiastas da vida selvagem em todo o mundo. Depois de toda essa exploração sobre as hienas, vocês já entenderam um pouquinho mais sobre esses animais belos e fascinantes? Espero que sim. Mas agora, vamos falar sobre as hienas mais famosas do mundo da animação. As hienas do filme O Rei Leão. Quem não se lembra das hilariantes Shenzi, Banzai e Ed, com suas risadas maliciosas e personalidades únicas? Essas hienas, apesar de retratadas de forma divertida, nos ensinaram que nem tudo é o que parece e que até mesmo os vilões podem ter suas peculiaridades encantadoras. Espero que tenham se divertido e aprendido algo novo sobre as hienas. E quem sabe, talvez vocês até comecem a torcer por elas nos filmes da Disney. Até a próxima aventura!